Olá, eu sou o Jorge Sherpa e hoje eu vou fazer uma pergunta muito importante que você deveria fazer cada vez que você acha que está entrando numa negociação. Escuta lá, é bem simples. A pergunta é: estamos negociando? Estranho, né? Por que fazer essa pergunta se você, em teoria, veio para negociar? É que muitas vezes, eu vou te explicar, muitas vezes você começa uma negociação de forma implícita e complica as coisas se você não tem claro que você está ou não nessa fase de negociação, tá? Por que que isso é importante e em que circunstâncias você tem que usar isso na tua vida? Vou te explicar. Muitas vezes você está conversando com alguém e começam a acontecer certas perguntas ou certas proposições que elas vão condicionando a tua conversa. Eu sei que estou muito abstrato, a gente já vai chegar num exemplo bem claro, né? Elas vão condicionando a tua conversa e quando você não percebe, alguém fez um acordo com você e te pegou distraído, né? Perguntando coisas, se acontecesse tal coisa, se a gente fosse para aquele lugar, imagina que a gente faz tal outra coisa. Então, assim, é super importante você ter claridade sobre você estar ou não na fase de negociação. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo durante a minha vida profissional como consultor, vendedor de software. Estava lá no Chile, numa empresa de telecomunicações, super importante, e já fazia tempo que eu vinha no processo de venda para essa empresa, e o interlocutor lá, o gerente da empresa, começou, um dia que eu fui lá, não na primeira vez, começou a falar: Jorge, vem cá, se o preço em vez de 100, vou usar muito 100 aqui porque é uma porcentagem, você conseguiria fazer por 70, né? Eu falei: como assim? Porque veja bem, né? E de certa forma ele começou a ter essa conversa do nada, né? Porque a gente não estava conversando sobre fechamento. E eu parei e falei: espera um pouquinho, Carlos era o nome dele, né? Carlos, a gente está negociando, né? Imediatamente ele percebeu que essa pergunta era importante, porque se ele dizia que sim, estávamos negociando, os pedidos que ele estava fazendo para mim, se eu aceitasse esses pedidos, a gente tinha que fechar o acordo. Quer dizer, ele não podia começar para mim e falar: Jorge, se você fizer 70, eu falo: faço 70. Ele ia falar: obrigado, já sei se você fizesse o que aconteceria. Não, não. Se nós estamos negociando e você começa a me pedir concessões ou tratamentos especiais ou condições, se eu chegar nas condições que você pediu, a gente tem que fechar um acordo. Então, para você estar tranquilo que quando essas conversas começam e você tem realmente a condição de fechar, você tem que perguntar para a pessoa: desculpa, a gente está negociando? Porque eu não entendo essa conversa de onde ela está vindo, tá? Você pode usar isso e aplicar na tua vida no dia a dia, né? Com o teu chefe, com a equipe de trabalho, com teus familiares, num clube. Então, quando alguém começa a jogar comentários ou pedir coisas, você pode fazer essa pergunta e a pessoa vai ficar um pouco mais antenada. Por que você está perguntando? Ué, mas você está pedindo isso para mim, quer dizer que se eu aceitar o que você está pedindo, a gente fecha o acordo, tá bom? O que vocês acham? Se vocês estão a fim de experimentar e fazer essa pergunta em algum momento durante o dia, quando vocês se sentirem meio incomodados ou meio acuados por alguém, fazer essa pergunta e ver o que acontece. Faz até como uma experiência social, né? Ver o que acontece quando você faz a pergunta para alguém: estamos negociando. Isso vai ajudar muito você e talvez a pessoa fale: sim, estamos negociando, e você falar: ótimo, é aí que eu queria chegar com você. E você vai entrar numa conversa para chegar num acordo super legal, tá certo? Entra aqui no meu canal de Telegram, a gente está trocando muita figurinha de muitas experiências de muitas pessoas que estão aprendendo a desenvolver essa habilidade e de repente você pode também participar conosco. Te espero lá, obrigado.